Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Noite de Reis, uma comédia do Shakespeare. Bom, Noite de Reis foi composta entre 1600 e 1602. Quando eu fui conferir aqui os meus teóricos, eles não chegam muito num acordo da data. Tem gente que acha que foi entre 1600 e 1601, 1601 e 1602, então enfim, nesse período aí. Essa é uma comédia que o Harold Bloom considera a melhor comédia de Shakespeare. Eu não sei, das que eu li até agora eu não achei a melhor, embora ela seja uma comédia muito boa. Ela é uma comédia curta, ela é dividida, inclusive ela é muito dinâmica, porque as cenas e os atos são bem curtinhos. E ela tem uma curiosidade porque ela em inglês chama Twelfth Night e ela foi traduzida para Noite de Reis porque tem a ver com o 12º dia depois do Natal, onde se comemora a Noite de Reis, que na Inglaterra é conhecido como Noite da Epifania, ou Dia da Epifania. E imagina-se que esse é o nome da peça porque a peça se passa nessa noite, porque não tem mais nenhuma relação com esse título. E aí o que acontece? Nessa noite da Epifania, né, nesse dia, é tradição na Inglaterra que as pessoas devem se divertir. Elas devem se divertir, elas devem presentear os subalternos, então os chefes devem presentear seus empregados e as pessoas devem tentar se divertir. E boa parte da graça dessa peça é em torno de um personagem que é meio chato, ele é meio malo, ele não quer se divertir, que é Malvolio. Mas vamos então tentar fazer um apanhado da sinopse. Bom, a peça começa com o Orsino, que é o Duque de Illyria, e eu não sei exatamente o que é Illyria. Na edição da LPM eles dizem que é a Iugoslávia, mas na minha edição daquela grandona, das comédias, eles não falam nada, não sei se é um lugar ficcional, enfim. E o Orsino, ele tá pedindo para as pessoas cantarem música, afinal de contas é a noite lá da alegria, né? Então ele tá pedindo para as pessoas tocarem músicas de amor, porque ele ama uma mulher chamada Olivia, que é uma condessa que despreza ele, mas ele quer ouvir músicas de amor, quer ser contaminado por esse sentimento de amor, né? Ele tá cortejando a Olivia há muito tempo e tá sendo desprezado porque a Olivia perdeu o irmão e ela tá fazendo um luto muito severo por essa morte. Então ela não quer ver as pessoas, ela não quer ver nenhum homem, ela só fica lá dentro de casa com os criados dela. Ela é meio gerada assim, o Malvolio de quem eu falei, ele é uma espécie de mordomo dela. Mas ela também, no núcleozinho ali da Olivia, tem uma empregada uma criada, né, muito espirituosa e inteligente, que é a Maria. Tem um tio bêbado e fanfarrão, que é o Sir Toby. E um amigo do Sir Toby, que também é fanfarrão e bem bagunceiro, mas ele é meio burrinho, assim, meio lerdinho, que é o Sir Andrew. Então o Orsino tá lá pedindo que toquem músicas. Em seguida, muda de cenário, mostra uma moça chegando no porto, ela meio que foi resgatada de um naufrágio, que é a Viola. Então a Viola teve uma ajuda para ser salva de um naufrágio, ela tá um pouco triste porque aparentemente ela perdeu o irmão gêmeo nesse naufrágio. E ela decide, para se proteger, como ela tá chegando num lugar estranho, se vestir de homem. Eu queria saber se tem algum estudo. Deve ter, cara, de todas as personagens femininas de Shakespeare que se vestem de homem. A maioria delas se veste para se proteger, mas nem todas. Algumas se vestem para para enganar os outros, né? Então para fazer uma brincadeira ou para fugir, alguma coisa do gênero. Mas muito comum isso, personagens femininas se vestindo de homem nas comédias, principalmente do Shakespeare. Bom, então a Viola entra na cidade disfarçada de pajem, adota o nome de Cesário e oferece seus serviços para o Orsino, o Duque de Illyria. E quando ela chega lá, o Orsino decide incumbi-la de ir várias vezes fazer a corte para a Olivia em lugar dele. Então mandar recados de amor, dizer que ele não vai desistir, não sei o quê. E a Viola, quando dá de cara com o Orsino, se apaixona por ele. Então ela fica nessa situação ruim de ter que ser a alcoviteira, a mediadora entre o Orsino, que é o homem que ela ama, e essa outra mulher, a Olivia. Quando ela começa então a mandar esses recados, a Olivia, achando que Viola é um homem, se apaixona por ela, se apaixona por Viola, na verdade Cesário, né?
E então eu acho que o Shakespeare aqui nessa peça, né, ele tá tentando questionar a vacuidade do amor, né? Como as pessoas se apaixonam de forma vã e de forma equivocada, né? Porque todos assim, as atrações amorosas aqui são meio estranhas, porque a pessoa gosta de alguém que não é quem devia ser, ou ela gosta de alguém que o despreza, ou gosta de alguém por motivos ridículos. Vai ser meio que esse o tema da peça. Então eu acho que é um certo cinismo em relação ao sentimento amoroso. Bom, então a Viola fica nesse vai e vem. A Olivia fica cortejando o Cesário, né? Na verdade, Viola disfarçada, e ela fica, tipo, negando, né? Ai, meu Deus. E Orsino mandando ela sempre insistentemente voltar lá. Nesse ínterim, né, o Malvolio, que é o mordomo da Olivia, ele é uma pessoa meio pedante, meio puxa-saco, ele não se diverte, ele não brinca, ele é meio... se mistura com a gentalha, entendeu? Então, a Maria, aquela criada esperta, o Toby, o tio bêbado da Olivia, resolvem armar pra ele. Então eles resolvem que eles vão enganar o Malvolio. Que eles vão escrever uma carta, a Maria vai escrever uma carta com a letra muito parecida da Olivia, em que a Olivia declara o seu amor anonimamente pro Malvolio. Então quando o Malvolio pega aquela carta e vê aquela letra, ele fica: minha senhora está apaixonada por mim. E ele começa a ter delírios de ascensão social, né? Então, na verdade, ele se deixa levar por essa atração, né? Tipo, ah, sim, vou declarar meu amor. Mas, na verdade, ele tem um sonho de que ele vai virar conde e vai desprezar toda aquela gentalha. Maria, Sir Toby, que é um bêbado, enfim, que ele vai poder sambar na cara da sociedade. E aí o que a Maria faz? Na carta, ela manda, né, ela finge que a Olivia quer que o Malvolio se comporte de certas maneiras para agradá-la. Todas essas maneiras são maneiras que desagradam a Olivia, na verdade. Então usa uma meia da cor tal, usa o suspensório assim, sorria o tempo todo. E a Olivia começa a achar, quando ele começa a se comportar assim, que ele tá maluco, que ele não tá batendo bem da cabeça, né? Que ele tá tendo um surto, porque nada do que ele tá fazendo faz o menor sentido. Essa brincadeira vai ainda mais longe, né? Porque essa peça ela tem um bobo, que também é um dos personagens mais inteligentes e que, de uma certa forma, antecipa o bobo do Rei Lear, que é aquele bobo que diz toda a verdade, né? É o único personagem que diz toda a verdade, que percebe tudo, né? Então, assim, é aquele que vai fazendo as conclusões mais acertadas antes de todo mundo. Mas o bobo, ele entra na brincadeira, ele tava a serviço da Olivia, era um bobo da casa lá, da mansão da Olivia. E ele entra na brincadeira da Maria e do Sir Toby. E ele se disfarça de médico pra tentar curar a maluquice do Malvolio. O Malvolio tá passando por maluco. E então esse médico chega e começa a dizer que o Malvolio tá possuído pelo demônio, né? Tranca ele num quarto. E o pobre do Malvolio fica lá gritando, coitado. Assim, das cenas mais engraçadas, essa parte do Malvolio enganado. Mas ao mesmo tempo também um certo sadismo com ele. Porque na verdade ele não fez nada de tão grave pra sofrer tanta sacanagem, assim. E aí me lembrou um pouco as torturinhas que foram feitas com o Shylock em O Mercador de Veneza, que na verdade foram torturas muito piores, né? Um certo sadismo também. E o sadismo que foi feito com Sir Falstaff nas Alegres Comadres de Windsor, embora Sir Falstaff tenha merecido, porque estava cortejando duas mulheres ao mesmo tempo, né? Então aqui fica meio desproporcional essa sacanagem com o Malvolio, né? Porque ele não fez nada demais, ele só é meio mala, meio pedante, meio insuportável, mas ele não fez nada tão grave pra ser tão sacaneado assim, mas é a parte mais engraçada da peça. Essa peça, ela vai ter uma série de enganos também, porque o tal irmão da Viola, que teria morrido no naufrágio, ele não morreu, né? E quando você vê que é peça do Shakespeare, você já imagina que isso vai acontecer. Então esse irmão vai reaparecer em algum momento. E as pessoas vão confundir ele e a Viola, porque eles são irmãos gêmeos. A Viola tá vestida de homem. Então as pessoas começam a falar com um como se fosse outro. E aí eu me lembrei muito da Comédia dos Erros, que acho que é a primeira comédia que o Shakespeare escreveu. E é uma das mais engraçadas que eu já li. Eu continuo achando essa a minha peça favorita, porque ela é muito engraçada. É uma peça de duplos, assim, né? Então ela vai muito trabalhar com dois, na verdade são dois gêmeos, né? Duas duplas de gêmeos.
E aqui não, é uma só, mas é a mesma situação, que as pessoas encontram um gêmeo, falam, e fica aquele engano, aquela enganação, aquela maluquice. Porque um diz o que o outro disse, e a pessoa fica, não, você tá me acusando disso, e algumas pessoas acabam levando umas pancadas, porque né, as conversas são desencontradas, as pessoas não sabem que estão falando com pessoas diferentes. Eu achei que eu fosse gostar muito dessa comédia, não é que eu não tenha gostado, eu acho que eu fui com muita expectativa, porque muita gente elogia. E assim, do ponto de vista da construção, eu acho que eu ainda prefiro Sonhos de uma Noite de Verão, que eu acho muito bem construída, acho que tem muitos insights e discussões interessantes. É uma peça bem complexa, né? Mas enfim, acho que por isso mesmo, ela discute muitas coisas, inclusive sobre questão feminina, tem uma peça dentro da peça, eu gosto quando o Shakespeare faz isso, de uma peça dentro da peça, enfim. Então do ponto de vista da construção, eu ainda prefiro o Sonho. E do ponto de vista da graça, tipo, ri muito a Comédia dos Erros. Então essa aqui pra mim ficou no intermediário, assim. Ela não é ruim, não é a comédia mais sem graça do Shakespeare que eu já li. Mas eu também não achei a comédia mais divertida. Talvez porque eu tenha ido com muita expectativa. Mas eu fiquei com essa impressão de que o tema dessa comédia é essa coisa do sentimento amoroso um tanto quanto vão, volúvel e absurdo. Esse tema sempre reaparece nas peças do Shakespeare. Não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Inclusive em Sonhos de uma Noite de Verão, um dos assuntos é esse, porque as pessoas ficam mudando de objetos amorosos por causa de poções. E no próprio Romeu e Julieta, que não é uma comédia, né, uma tragédia, essa é uma discussão que acontece antes do Romeu conhecer Julieta, né? Porque ele era apaixonado por uma outra moça, que ele esquece completamente quando conhece Julieta. E Julieta meio que fica forçando a barra, cobrando dele, né? Tipo, olha, não vem com amorvão pra cima de mim não, né? Vamos casar, vamos parar de bagunça. Então a gente vê que esse é um tema que esse ceticismo em relação ao sentimento amoroso, aos motivos pelos quais as pessoas se apaixonam, ele sempre voltava, né, na cabeça do Shakespeare. Mas é isso, é uma peça muito bacana. Se você tem vontade de conhecer uma comédia do Shakespeare, eu acho que é uma ótima comédia pra conhecer pelas cenas engraçadas, pela dinamicidade, então assim, por serem várias cenas curtinhas, eu inclusive li muito rápido, foi uma das que eu li mais rápido. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem, já leram Noite de Reis, vamos conversar aí comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!